self-service é uma ferramenta muito poderosa, mas depende da gente entender muito bem as pessoas e da gente ajudar as pessoas a elevarem a sua maturidade analítica. Confiabilidade, qualidade, disponibilidade e recência. Isso estando pronto, simplifica demais o uso e potencializa. Bem-vindos! Esse é o Down of Data, o seu programa de inteligência de dados. Eu sou o Sérgio Gaiotto. E eu sou o João Critz. E hoje nós vamos falar de Self-Service BI, Self-Service Business Intelligence. O que é isso? Para que isso serve? Posso adiantar que é um baita acelerador. O Self-Service BI é uma abordagem de análise de dados que permite aos usuários de negócio acessar e explorar de forma independente, sem a necessidade da ajuda dos especialistas em TI ou os analistas de dados. Conseguem trabalhar com as informações de maneira autônoma. As ferramentas de análise de dados são projetadas para serem fáceis de usar e acessíveis para os usuários de negócio. Ou seja, sem grandes complexidades. Para quem é dos anos 80, nada de manual. É simples, é user-friendly. Isso traz e permite que eles criem visualizações de dados, relatórios, análises personalizadas para entender as necessidades específicas daquilo que eles querem medir, acompanhar e usar para a evolução do negócio. As ferramentas de Self-Service BI geralmente incluem recursos de extração, transformação, carga, que é o ETL, Extract, Transform, Load, para ajudar a integrar os dados de várias fontes em um único local. Isso, muitas vezes, o próprio time de Data Analytics já disponibilizou num Data Lake confiável, em uma camada semântica, que nada mais é uma forma de organizar os dados para que as pessoas possam entender rapidamente do que se trata cada conjunto de informação, cada estrutura de dados envolvida. O Self-Service BI é muito útil nas empresas que desejam aproveitar seus dados para tomar decisões mais informadas e rápidas. Permite que os usuários de negócios explorem dados em tempo real, sem precisar esperar pela geração de relatórios. Lembrando que os dados já estão lá nas tabelas, que as ferramentas têm acesso. E claro, não podemos esquecer da grande importância da governança da informação. Não é porque um dado está disponível que ele está disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento e qualquer dado. Está disponível para as pessoas certas, que estão preparadas para utilizá-los e, o mais importante, uma finalidade. Cris, traz um pouquinho aí. Você já usou o Self-Service BI? Você sabe o que esse bicho faz? Eu fico pensando aqui, né? Self-Service BI, né? É um jeito, né, da gente consumir, né, informação um pouco diferente. Se a gente for fazer um paralelo, né, eu gosto sempre de fazer paralelos, né, e quando eu vou num restaurante, eu vou lá escolher o que eu vou comer, né, tem um restaurante chamado Self-Service também, esse modelo, né, eu vou lá, escolho alguns ingredientes que eu quero pôr no meu prato e coloco, né, e faço a minha refeição. Eu acho que o Self-Service Analytics, Self-Service BI, ele tem um pouco desse conceito, né, das pessoas terem uma disponibilidade de informação ali já por assuntos, né, que nem você falou, a importância da governança, né, a governança e o Self-Service andam lado a lado, né, primeiro na definição dos grandes temas, que a gente chama de domínio funcional, e os donos, né, desses assuntos, que garantem a informação ali, que os processos gerem a informação correta para aquele assunto. E aí a gente pode disponibilizar a informação de várias formas, na verdade, né? Então, fazendo um paralelo de novo com a nossa hora do almoço, vamos dizer assim, né? A gente pode ver vários ingredientes ali feitos de formas diferentes. Um é cozido, outro é assado, outro é frito, né? A mesma coisa, né? Você pega a batata, tem assada, frita, cozida, tem um monte de jeitos de fazer ali o ingrediente, né? No Self-Service BI Analytics também, né? A gente pode, né? Eu acho que até deve, assim, planejar a disponibilização dos produtos e das informações de várias formas diferentes, né? Então,
A gente pode, desde um produto mais visual, como se fosse dentro de uma ferramenta de visualização de dados, né, tipo dashboard, painel, assim, coisa desse tipo. A gente pode ter relatórios mais sumarizados e a gente pode ter o dado bruto em si, né, para usuários mais avançados, né. Eu acho que é muito importante a gente saber qual é o tipo de produto que a gente vai levar para cada tipo de pessoa dentro da empresa, né, porque conforme o produto for tiver mais uso de tecnologia, a pessoa do outro lado vai ter menos complexidade, né? Então, por exemplo, que nem você falou, né? Tem a parte ali de fazer a captura dos dados, tratar o ETL e tal. Muitas coisas já estão super prontas, super sumarizadas. Então, para o usuário que vai usar do outro lado, vai ser mais fácil. Agora, se você tem um usuário um pouco mais técnico, um pouco mais de inteligência mesmo, desde uma área de negócio, ele vai querer o dado mais linha a linha, ali, mais bruto. Então, a complexidade para a pessoa usar é diferente, né, de um painel e de um dado menos trabalhado, né? É muito importante aqui a arquitetura de informação aliada à arquitetura de dados, né? Onde a gente vai identificar a pessoa que vai usar, o contexto que ela vai usar e o conteúdo que ela precisa. Então, se a pessoa precisa de um conteúdo muito mais granular, né, que a gente chama ali, muito mais detalhado, a complexidade vai ser maior, né? E se a pessoa não precisa disso, ela só vai fazer algumas visualizações dentro de alguma ferramenta, a complexidade é menor, né? Então, acho que o self-service parte por aí, assim, da empresa identificar quais são os assuntos-chave, né, para serem analisados, né? Separar esses assuntos de forma que as pessoas consigam encontrar, né, as informações. Mais um quesito, né, de arquitetura de informação, que é um sistema de busca, né, onde a gente organiza, né, de forma coerente, né, para as pessoas acharem a informação. O self-service é uma ferramenta muito poderosa, mas depende da gente entender muito bem as pessoas e da gente ajudar as pessoas a elevarem a sua maturidade analítica. Pegando seu exemplo do almoço, você definiu um claro objetivo, matar a fome. Então, com base nisso, eu quero trazer algumas boas práticas. Primeiro, definir bem as metas, ter metas claras. É super importante ter uma compreensão clara dos objetivos de negócio e do que se espera alcançar com a análise de dados. Percebam, sempre tem que ter um driver, um direcionador. Não é o acaso que você vai fazer uma análise. Você precisa ter direcionamento, precisa buscar direcionamento. Garantir a qualidade dos dados. Antes de realizar as análises, é necessário garantir que os dados estejam limpos, padronizados, precisos, disponíveis, que deve ser, inclusive, algo que já está pronto para uso. Não necessariamente quem está fazendo Self-Service BI se preocupe com isso. De preferência, a preocupação dele é, efetivamente, atender as metas que ele definiu, de análise, de entendimento, de estudo. Então, existe ali as 4 regras básicas de um bom data lake: confiabilidade, qualidade, disponibilidade e recência. Isso estando pronto, simplifica demais o uso e potencializa. Outro ponto também, garantir a segurança dos dados. É essencial garantir que os dados sejam mantidos de forma segura e protegidos contra acesso não autorizado, devidamente rastreáveis e, claro, ter a linhagem. A linhagem dos dados, ele não traz só uma clareza de onde eles vieram, seja uma origem ou uma fonte, mas também permite ter uma percepção da qualidade, que é algo que o Data Lake já tem que garantir ali, o time de Data Analytics, mas também permite ter o foco em trazer o entendimento que aquele dado está te proporcionando. Envolver a equipe de TI, muito embora o Self-Service BI seja projetado para ser usado por usuários de negócio, é importante ter uma equipe de TI próxima. A galera ali que entende Data Analytics, para garantir que as ferramentas sejam configuradas corretamente, que os dados estejam integrados de forma eficiente, ter o telefone vermelho para você entrar em contato quando precisar. O que isso traz de valor? Velocidade. É natural que a gente espere que os colaboradores, que os usuários, que as áreas de negócio aprendam a usar essas ferramentas. Porém,
ter um telefone vermelho, pessoas especializadas, um COI, um Center of Excellence, sem dúvida nenhuma, ajuda muito no dia a dia, tira a fricção do uso. Fornecer treinamento adequado, o que vem ao encontro do que eu acabei de falar, que é justamente a importância em fornecer treinamento adequado aos usuários de negócio, para que eles possam utilizar as ferramentas na sua totalidade, aquilo que elas oferecem de melhor. Não é só efetivamente abrir ali uma ferramenta que te permite fazer o Salesforce BI, e tem algumas de mercado, Looker, Tableau, Power BI, ClickSense, entre outros, que vão viabilizar esse tipo de uso. Monitorar e avaliar regularmente, estar atento à importância de utilização de ferramentas para poder garantir a eficácia daquilo que está sendo atendido à área de negócio, que são os dados confiáveis e de qualidade. E por último, ainda menos importante, que eu queria trazer, estabelecer uma cultura de dados. Dentro da companhia, dentro das áreas, dentro das estruturas de negócio, todas as pessoas podem, e me arrisco a dizer, precisam ser analistas de dados em potencial. Precisam exercitar essa competência. Isso traz valor para a companhia. Não esperem que uma área de analytics entregue todo e qualquer resultado, todo e qualquer produto, como o Cris fala, que é o produto de dados, o dado como um produto. As pessoas precisam, isso traz valor para a companhia, elas precisam ser analistas de dados, entender, extrair valor, tirar seus insights. É muito importante estabelecer uma cultura de dados na organização, incentivando os usuários de negócio a tomar decisões informadas com base em dados e promover claramente a colaboração entre as equipes. Existe uma frase que diz assim: sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos nós iremos muito mais longe. Ô Cris, a gente falou aqui de boas práticas, falamos do uso, mas e aí? Fala pra gente, o que você fugiria? O que você não faria? Que sentou para poder fazer seu Salesforce BI, sentou para orientar seus usuários de negócio. O que você fala para eles? Olha só, corre disso. Não faz isso não. Bom, eu começaria pelo seguinte, né? Como você falou, né, Gaioto? O self-service, né? Ele faz parte de uma jornada de cultura analítica dentro de uma organização. Né? Como as áreas de negócio têm uma ansiedade por informação muito grande, né? Muitas vezes a gente pode colocar o carro na frente dos bois. Né? O que eu quero dizer com isso? É muito importante que a gente já tenha coisas prontas, principalmente os indicadores principais da companhia prontos, para que as áreas não criem uma realidade paralela, né? De números, de gestão. Né? Eu acho que esse é um primeiro passo. Assim. Primeiro, ter os indicadores corporativos muito bem implementados, muito bem conhecidos pela empresa, para depois entrar na fase de self-service. Porque às vezes a gente fica, né, pô, self-service é mó legal e tal, vamos fazer, vamos democratizar a informação, mas a democratização pode ser um bumerangue, né, que a gente fala, né? E aí a gente pode causar um problema para nós mesmos, né, que é falta de consistência no conceito de indicadores. Então, acho que a primeira dica que eu daria para uma área de negócio é: você já conhece tudo que existe, né? Vamos aqui sentar juntos e olhar tudo que já está, né, em produção dentro da nossa organização que você pode usar, né? Porque tem uma diferença, assim, né, do self-service, né, Gaioto? Tem uma... Não sei se vocês já perceberam, né, ou pararam para pensar nisso. Mas quando a gente projeta um dashboard, por exemplo, ele é uma análise guiada. Então, ali você tem um storytelling, tem um conteúdo ali guiado para a pessoa fazer uma análise. O self-service, não. O self-service, a pessoa vai criar a sua própria narrativa. Né? Então, para eu criar a própria narrativa, eu preciso ter o entendimento, né, do que está ali já, de como que a empresa funciona através dos indicadores. Né? Então, acho que essa característica, né, da análise guiada e da análise mais solta, vamos dizer assim, né, ela é muito boa para usuários mais táticos, né, usuários que precisam ali dar respostas rápidas. Né. Então, essas pessoas, elas são muito importantes, né, que elas tenham
conhecimento, que elas tenham acesso às ferramentas, né? Então, acho que essas duas características são as que eu mais alertaria, assim, sabe, garoto? Acho que é muito importante esse conhecimento prévio, né? Esse passo anterior para depois a gente oferecer o Self-Service Analytics. É muito importante isso. Esse ponto que você trouxe, Cris, de ter ali não só uma base bruta, mas também ter KPIs pré-estabelecidos, prontos para uso, ele evita algo que é muito comum nas corporações, que é um mesmo indicador ter resultados diferentes em áreas distintas. Isso muitas vezes acontece justamente por conta da perspectiva de análise, o que pode, inclusive, se confirmar que são indicadores distintos, sim. Porém, quando as áreas ou estruturas ou pessoas envolvidas trazem esse indicador, acabam se referindo a ele como a mesma informação. E isso não é uma característica de uma ou outra empresa. Isso acontece de maneira geral, porque sejamos honestos, não existe certo e errado quanto a gerar valor com informação. O que a gente precisa aportar é a consciência e a clareza de que o poder de ter acesso ao dado nos pede atenção a como utilizá-lo. Ele nos pede estar olhando a empresa não de maneira vertical ou em células, mas de maneira horizontal, entender as necessidades fim a fim, para poder efetivamente pensar em como que eu respondo a uma hipótese, como que eu respondo a uma pergunta de negócio. Por exemplo, por que a minha quantidade de vendas caiu na região de São Paulo, no bairro de Pinheiros? Esse tipo de questionamento, usando uma ferramenta e dados apropriados, olhando a técnica de Self-Service BI, vai lhe permitir entender, dividindo em dimensões de tempo, que podem ser dias e horários, entender qual que era o clima daquele momento, chuvoso, sol, se existia alguma questão sazonal ligada a um feriado, ou até mesmo algum tipo de problema na localidade. Esses tipos de informação vão permitir, usando uma prática de Self-Service BI, a você ter um entendimento de por que as vendas estão caindo. E, consequentemente, quando você começa a entender as situações, vai gerar um dos pontos mais importantes, que é o plano de ação. E aí, Cris, eu queria te convidar aqui para um exercício. Ajuda a gente a construir mentalmente um gráfico no contexto de Self-Service BI. Vou partir da seguinte premissa. Você tem a hipótese que você quer responder, então você vai trazer para a gente. Segundo, você tem os dados organizados numa camada semântica acessível, que você entende o que cada coluna significa. Você tem KPIs prontos para uso, que você não tem que se preocupar. Você não vai correr o risco de somar percentuais. Então, dado esse cenário, conta pra gente, como é que você faria? O Self-Service Analytics ele vai levar as pessoas a uma prática de visualização de dados, né, muitas vezes, né? E vai exigir um certo conhecimento, né? Eu acho que essa é uma parte importante. A pessoa precisa saber se expressar, né, visualmente através de dados quantitativos, né? Então, por exemplo, acho que tudo parte, né, Gaio? Tem que partir. Tudo parte de um objetivo de negócio, um objetivo maior, uma estratégia da empresa e de uma hipótese, né? Então, a partir disso, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, né? Primeiro é por que eu preciso fazer essa análise, né? Aí vai estar muito direcionado através dos objetivos, metas, enfim, tudo que é de responsabilidade da área de negócio ali naquele momento, né? A segunda coisa que a gente precisa ter bem definido é assim, né? Existe algum parâmetro que eu vou usar para que eu saiba identificar se a minha hipótese é válida ou não? Eu acho que isso é um primeiro passo também, né? O segundo passo, eu diria que é
identificar qual é o tipo de análise que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma análise que é de classificação, se eu vou fazer uma análise que é de análise de tempo, se é uma análise de desvio, se é uma análise de categorias, se é uma análise de correlação, enfim, tem vários tipos de análise. Eu acho que sabendo o parâmetro comparativo, sabendo o tipo de análise que eu vou fazer, eu vou saber escolher o gráfico correto para usar, aqui é esse ponto, né? Eu preciso saber qual que é a hora do dia que a minha empresa vende mais lá e tal, né? Aí, de repente, é meio-dia 1. O que acontece? Será que a minha empresa ela está localizada onde as pessoas vão almoçar, por exemplo? E aí todo mundo sai meio-dia para almoçar, almoça, vai lá, passa ali e compra. Ou está disponível num horário, as pessoas ficam disponíveis dentro de um determinado horário, né? E aí a gente vai usar essa informação ali da linha do tempo, né, para saber qual que é o momento, né? Então, uma análise de time series, né, que a gente chama, né, de série temporal. Provavelmente você vai usar um gráfico de linha, um gráfico de colunas ali para fazer esse tipo de análise. Não, eu quero ver o quanto eu estou batendo na minha meta, quanto falta para alcançar a minha meta, quanto que eu desviei, né, positivamente ou negativamente. Né? Também, né? Então você vai fazer uma análise de desvio, né? Então provavelmente você vai usar um gráfico que tem um ponto fixo, né? Seja ela linha 0 ou seja ela uma linha de meta, né? Então se for da linha 0 vai ser positivo e negativo. Eu estou a 5% acima da minha meta ou estou a menos 5% para bater a minha meta. Ou estou a 98% para atingir a minha meta, por exemplo, ou eu passei 107% da minha meta. Então, depende da forma da narrativa que você quer fazer, né? Então, tem várias coisas. Que nem você falar, será que vende mais quando chove? Né? Então, eu posso pôr ali um gráfico de pontos, por exemplo, né? Colocando ali a quantidade de vendas pelos milímetros cúbicos de água que chovem lá, metros cúbicos que chovem, né? Na cidade. Quanto mais água cair, será que vende mais o guarda-chuva? Não sei, depende do meu produto. Então, assim, dependendo, acho que tudo parte do tipo de análise. Quando a gente vai construir um gráfico, é muito importante esse passo, como eu vou analisar, né? Essa informação, qual é a resposta que eu tenho que dar, né? É isso que por isso que as perguntas são importantes. Por que eu vou analisar? E qual é a pergunta de negócio que eu quero responder, né? Então, partindo disso, né, o porquê e o que eu vou responder, eu posso ter um bom ponto de partida, né? Aí sim eu vou para os parâmetros, tipos de análise e tal. Um outro ponto que eu acho que é importante, né? Tem uma regra, um mantra que eu gosto de seguir muito, que é do Schneiderman, né? Não sou eu o dono do mantra, mas está na literatura, que é o uso de tinta, né? Então é muito importante, quando a gente vai fazer um gráfico, a gente dar foco no que são os dados e tirar foco do que não são dados, né? Então a gente tem que pôr tinta no que é dados e tirar tinta do que não é dados. Então, assim, para dar um exemplo, né? Quando a gente fala assim de storytelling, esse tipo de coisa, as pessoas associam muito aquelas coisas super visuais, com outro de ícone, fundos, não sei o que, cores. Primeira pergunta que você tem que se fazer isso são dados? Não são dados, não é informação que a pessoa precisa. Então eu tenho que tirar a tinta disso, né? Por isso que, muitas vezes, as pessoas acham meio simplista a plataforma de dados por não ter muitos elementos visuais e tais que não são a informação em si, né? É realmente para não tirar o foco, né? Então, colocando tinta no que é dados, no que é a informação, no que é o KPI, fica fácil para a pessoa que você vai apresentar, né? Já que você fez um self-service, montou ali na hora um gráfico que você vai apresentar para alguém a sua análise, vai ficar muito mais fácil para a pessoa entender, né? Então, ter muito cuidado com o uso de tinta, né? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Então, o que é tinta num gráfico? O elemento visual, tipo a linha, a barra, a caixinha, o ponto, né? E o rótulo, né? Que mostra o valor. Mas o eixo do gráfico não é dado, né? Muitas vezes, né? Se você já tem o rótulo ali, o eixo não é dado. Tem alguns elementos dentro do eixo que você pode tirar, né? Às vezes, legenda você pode
remover aquela legenda que tem aquele quadrado e o texto, você já pode pôr a legenda efetivamente no elemento visual que você está usando, né? Uso de ícones e imagens talvez chame a atenção muito mais para o ícone e para a imagem do que para o indicador em si, né? E se você estiver projetando algum dashboard, é muito recomendável que você faça em escala de cinza. Porque muitas vezes, quando você vai apresentar informação, aí a pessoa que você está apresentando, em vez de comentar o dado, fala, não gostei desse laranja aí que você colocou aí, desse verde, desse roxo, né? E aí tira o foco da análise, né? Eu acho que esses são pontos importantes, né? Pensar nos porquês, pensar na pergunta de negócio que eu vou responder, qual é o tipo de análise que eu vou fazer, qual o gráfico que eu vou escolher, né? E como eu vou apresentar. Então, essa parte de apresentação, o foco na informação é muito importante. Então, pensem nisso. Tinta no que são dados e removam tinta do que não é dados. Acho que já é uma boa prática, Gaioto, para as pessoas começarem a estruturar seu storytelling com dados. É interessante você comentar sobre essa questão das cores. Eu já presenciei essa situação, onde por conta de você ter colocado um vermelho e um azul num protótipo, numa ideia, porque o Self-Service BI também permite você fazer protótipos. É uma excelente prática você ir validando à medida que for construindo com as pessoas que fazem parte do processo. Da mesma forma que uma área de dados entrega dashes prontos para uso, quem está trabalhando no Self-Service BI também pode estar atendendo uma demanda interna dos seus colegas de negócio. E muitas vezes eu já vi isso acontecer porque a pessoa tinha um conhecimento sobre cores e o foco se perdeu. Ao invés de falar sobre o que apresentar enquanto dados, como medir um resultado, acabava se perdendo um pouco mais de energia nas cores. Isso é uma característica humana, porque é natural que todos nós, em algum momento, queremos dar a nossa contribuição naquela conversa. Quando muitas vezes a contribuição é fazer boas perguntas e não necessariamente trazer uma conclusão sobre um tema. Fechado esse parênteses, eu queria falar um pouquinho de governança. Governança da informação, quando você fala de Self-Service BI, Self-Service Analytics, tem uma grande importância pelo seguinte aspecto. O dado está acessível. E hoje, felizmente, depois de muitos movimentos nos últimos anos ligados à proteção de dados, e hoje temos uma lei geral de proteção de dados, que é super importante. Ela tem o objetivo de resguardar aquilo que é valoroso, que as pessoas geram no dia a dia no meio digital, que são informações pessoais, informações sensíveis. Então, nesse contexto, é importante trazer alguns aspectos ligados à parte de governança para que a gente possa observar. Então, vamos lá. O modelo de governança colaborativa. Esse aqui, ele enfatiza a colaboração entre as equipes de negócio e as equipes de tecnologia. As equipes de negócio, elas são incentivadas a tomar decisões informadas com base nos dados. Isso é natural, é necessário. Enquanto as equipes de tecnologia fornecem o suporte técnico, garantem que os dados estejam disponíveis e entregues de forma segura. Modelo de governança federada. Esse aqui já envolve a criação de um comitê de governança de dados, que pode ser composto por diferentes áreas, diferentes unidades de negócio. Eu tenho a oportunidade, inclusive, de fazer parte de um oficial dentro da companhia. Isso traz valor, porque não traz apenas a oportunidade de avaliar aquilo que está sendo discutido enquanto boas práticas, mas traz também a perspectiva dentro daquilo que é o meu domínio de trabalho, aquilo que eu tenho especialidade. Então, esse comitê é responsável por definir políticas e padrões de dados, garantir a conformidade dadas regulamentações e normas internas. As empresas precisam criar políticas e normas para poder trabalhar com os dados. Ou seja, dar condições às pessoas entenderem quais são os pontos que tem que se observar para garantir a segurança da informação em si. Governança centralizada. Aqui, a equipe de TI já é responsável por todos os aspectos de governança de dados. A equipe de TI são as pessoas mais técnicas. Então, geralmente, você tem equipe de dados ali junto. Você pode ter um CDO, inclusive, à frente, um Chief Data Officer.
e você tem as demais competências que trabalham com os dados, que são estruturas muito ligadas à tecnologia da informação. Essa aqui já inclui criação de políticas também, definições de padrões de manutenção dos dados. Isso ajuda bastante a garantir a consistência e a segurança. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você centraliza algo, você também tem que ficar atento sobre centralizar esforços. Quando se centraliza esforços, pode-se gerar gargalos, porque a força de trabalho ela é finita, a capacidade produtiva é finita. Então, sempre considere modelos descentralizados, avalie modelos centralizados. Não existe o modelo certo, aquela pílula única. Existe um modelo que mais se adequa à sua companhia, às pessoas que atuam sobre ele e, mais importante, aquilo que é necessário para a empresa, pensando em velocidade e entrega. E, naturalmente, as restrições orçamentárias e tamanho de empresa. E, claro, a governança distribuída. E esse é um ponto que eu quero trazer, que ele permite as equipes de negócio assumirem mais responsabilidade pela governança dos dados. A TI já fornece o suporte técnico. Isso ajuda bastante a promover a inovação e a flexibilidade, mas claramente pode aumentar o risco de inconsistência nos dados. E aqui vale reforçar de novo, traga treinamento, cria seus data owners, crie seus data stewards. Isso permite o quê? Permite a aplicação de boas práticas no dia a dia, de tal forma que as próprias pessoas que estão trabalhando com as informações façam seus questionamentos do que é possível, do que é viável, do que é permitido, dado uma política e uma norma, que é um compromisso que as pessoas assumem da companhia. Então, independente do modelo escolhido, o importante é garantir a transparência, a colaboração, a comunicação clara entre as equipes de negócio e as equipes de tecnologia, porque só assim a gente garante a confiabilidade dos dados e evita a criação de silos. E silos é um problema, porque posteriormente, para você garantir a consistência, a qualidade dos dados, fica muito mais difícil. Mas, de novo, não necessariamente é tudo centralizado, não necessariamente é tudo silado. Sempre pensar em modelos distribuídos e entender quando você centraliza e quando que você não centraliza é uma boa prática. Legal, garoto. Muito bom essa parte aí de governança. Acho que é importante a gente falar sobre a segurança da informação, segurança dos dados, o uso das informações, né, com um objetivo muito claro e seguro, né? Acho que essa é uma parte importante. Então, acho que é isso, né? Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado, Critos, pela sua paciência, pela sua vontade de acordar cedo, pela sua benevolência em compartilhar o conhecimento. E a todos que estão nos assistindo, traz pra gente qual foi o trabalho que você fez que agora você entendeu que isso é Self-Service BI. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que não conhecíamos os nomes. Obrigado a todos. Tchau, tchau.